sintonia, não. Pronto, agora vamos desligando todos, vamos entrando em sintonia, em harmonização, pensando naqueles irmãos que estão com os nomes nas listas, que estão com os nomes nos corações de cada um dos aqui presentes, dos ausentes que ainda não chegaram, aqueles que estão nas urnas de todos os centros espíritas de todo o mundo, aqueles que estão encarnados nesse momento em busca do suicídio, aqueles que estão nos hospitais, enfermarias, UTIs, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nas ruas esquecidos pela sociedade. Vamos vibrar em sintonia para que o amor prevaleça na vida de cada um. O maior antídoto para qualquer aflição, para qualquer enfermidade, é o amor. Então, que o amor se faça presente, que o amor seja a vibração, que o amor seja a sintonia, que o amor seja a harmonia. E com tudo isso a gente mentaliza, né, cada um que tem seus nomes já escritos, como eu sempre falo, a gente não está mais nem falando os nomes, mas pode ir dando os nomes para a gente está colocando, e nos momentos dos nossos evangelhos, nós estamos colocando o nome daqueles que têm o nome na nossa lista, daqueles também que não têm, a gente está vibrando por todos, e é isso, é a gente pensar no próximo, é a gente querer o bem do próximo. E então, com essa sintonia, com essa harmonização, com essa preocupação que não existe, vamos fazer como o pássaro, que no outro dia começa tudo novamente, porque confia em Deus. Então, vamos confiar, vamos entregar, porque tudo Ele faz, tudo Ele nos concede. Aí, então, o pão nosso ditado, gente, para quem está entrando sempre, só estou substituindo Francisca, que no momento ela não está podendo. É do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, o item 40, em preparação. E diz, Paulo, diz o Senhor, porém, desculpa, parei. Não, é porei mesmo. Porei as minhas leis no seu entendimento, e teu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Oxe. E você está aí, né? Isso foi dito por Paulo, Hebreus 8:10. E então diz: traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhes a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos, mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos. Olha aí, não é impressa em outras pessoas, é impressa na gente. Nos ferrolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações. Quão importante essas palavras de Paulo. Dos princípios ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos, porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho da Terra. Então aqui o Paulo
foi muito, como sempre, né? Você pega as cartas de Paulo, cada uma mais sábia que a outra, cada palavra, que se a gente seguir no ritmo, é igual a regra áurea, é igual a, o Código Penal da Vida Futura, que tem lá no livro Céu e Inferno, e assim por diante. É a gente tentar ser melhor hoje do que fomos ontem, e ser melhor amanhã, se tivermos o merecimento e a necessidade de estarmos aqui amanhã. E todas essas palavras de Paulo, né, ele até tem uma frase que diz assim: fiz-me fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos. E para alguns, aquilo que eu instruí, é mais ou menos isso. Eu estou dizendo já com minhas palavras, com o meu entendimento. Então, o que nós sabemos, não vamos esconder o nosso candeeiro. Vamos mostrar a nossa luz, vamos mostrar a nossa força, a nossa fortaleza, vamos mostrar a nossa determinação, vamos mostrar para que o mundo veja o brilho que há em cada um de nós. E é esse brilho que chega e ofusca aqueles que até se perturbam com o teu brilho. Mas o silêncio é uma prece. Faremos silêncio diante daqueles que te criticarem, fazemos silêncio diante daqueles que te caluniarem, fazemos silêncio diante daqueles que te apedrejarem. Mas fazemos o silêncio, como diz Madre Teresa de Calcutá. O que você fala para Deus? Eu não falo, ele só escuta. E o que Deus fala para ti? Ele também não fala, ele só me escuta. Desculpa. Deus está dentro de cada um de nós. É só desligar um pouquinho o mundo e escutar a voz dele. O maior templo somos nós. Viva! Vamos honrar esse Pai maravilhoso que nos cuida, que nos ampara, que faz tudo por nós. Viva a vida. Não só exista, viva. Com muita paz, com muita luz, continuando com essa harmonização, com essas vibrações de amor, com essas vibrações de compaixão, de compreensão, de benevolência para com o próximo. Eu passo, então, a palavra a Gils para ele fazer a nossa prece de abertura. É contigo, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer o dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor, dependendo do merecimento de cada um de nós. Hoje eu vou fazer a oração da paz de espírito. Mediante o exórdio, eu vou fazer essa prece hoje, de Francisco Cândido Xavier. Eu sei, Senhor, que as dificuldades são inevitáveis. Quero ter força para não fugir delas e coragem para enfrentá-las. E peço vossa ajuda para transformar cada problema meu, simples ou grave, em exercício positivo para a evolução de minha alma. Que cada aflição seja um teste divino para me indicar o caminho da verdade e infinita felicidade. Ó Senhor, eu não peço que afaste de mim a dificuldade, mas que me anime a enfrentá-la e que me ilumine para sair bem de todas elas. Dai-me, Senhor, agora e sempre, a vossa paz e obriga por me dar a certeza de que tudo vai dar certo de hoje para sempre. Assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, que podemos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Graci. Com toda essa harmonia, com essa prece maravilhosa. A prece, ela chega nos melhores e nos piores lugares, mas ela chega.
quando ela é intensa, quando ela é da essência, quando ela é do coração. E com toda essa essência de amor, de compaixão, de benevolência, de indulgência, a gente então pede à espiritualidade amiga, a doutora Bezerra de Menezes, a todos que aqui já se encontram presentes, para intuir e instruir nosso irmão Ivan Augusto. É com você, meu irmão. Meus irmãos, muito obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe imensamente. Também fiquei tocado pela prece, realmente magnífica, né? Toca mesmo a gente, muito bacana. Reflete muito sobre a doutrina espírita, né? Sobre a resiliência que nós temos que ter para conosco mesmo, para alcançar o objetivo de evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe imensamente e possa adentrar os nossos lares com essa prece maravilhosa, né? Ajudando a fortalecer as energias positivas, transformando o ambiente em um ambiente de paz, de amor, de prosperidade, de tranquilidade, de humanidade, de caridade e com muita paz e muita saúde a todos, inclusive aos nossos irmãos citados, né? A memória no início pela nossa irmã Aglaci. Bem, meus irmãos, as nossas reflexões hoje, nós estamos no capítulo 26, dar de graça o que de graça se recebe. Nós vamos tratar principalmente da questão das preces pagas. Então, nós vamos começar com a citação evangélica, né, do item 3 e 4. Mas o item 1 e 2 são bem pequenininhos e para ajudar aqui a contextualizar as nossas reflexões, eu vou firmar aqui a leitura deles, né, sobre o dom de curar. Do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, palavras de Jesus: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça o que de graça receberam. Deem de graça o que de graça receberam, disse Jesus a seus discípulos. Por esse ensinamento, ele recomenda não cobrar por aquilo que já não se pagou. O que os discípulos tinham recebido gratuitamente era a mediunidade, ou seja, a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. E essa faculdade eles receberam gratuitamente de Deus para aliviar os que sofriam e para ajudar na propagação da fé. Jesus pediu para que eles não fizessem da mediunidade um meio de comércio, nem de especulação, e muito menos um meio de ganhar dinheiro. E nós vamos ver, então, aqui mais adiante, as explicações de Kardec e a importância, né, de Jesus dar essa informação, esse ensinamento para os seus discípulos, para que realmente não transformassem, porque todas as pessoas que trabalhavam, que tinham o poder de cura de alguma maneira naquele tempo, não existia nada de conhecimento de medicina, né? Não se conhecia nada sobre o corpo humano, nada sobre química, de como os remédios funcionavam. Eles sabiam que determinado material fazia bem ou mal, mas não existia um conhecimento tão profundo sobre isso. E o dom de cura, então, era muitíssimo levado em conta, era mais conhecido do que nos dias de hoje, e todos aqueles que tinham algum poder de cura, normalmente descabavam para a comercialização. No livro Paulo e Estevão, conta um evento de uma mulher lá na região, eu acho que é na região da Turquia, se não me engano, não tenho certeza, uma jovem lá que ela tinha um poder de cura através da mediunidade, uma coisa muito forte, né? E que ela era como que escravizada por uma pessoa que dominava ela e que finalmente recebia, né, os bens pela cobrança do trabalho que ali estava ocorrendo, era ela. E Paulo, sabendo disso, ele se aproxima, conversa com ela, e eu sei que, de alguma maneira, Paulo esclarece a mediunidade e termina suspendendo, não sei se temporariamente ou definitivamente, a condição mediúnica daquela jovem para que cessasse ali aquele comércio. Inclusive, parece que ele é
Eu não me lembro, mas faz bastante tempo que eu li Paulo Estevão, mas me parece que ele é ameaçado de levar umas varadas também. Nosso irmão Paulo estava sempre sobre o perigo de receber o lenho nas costas. Aí nós passamos aqui para então, as preces pagas. Jesus disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: afastem-se dos escribas que se exibem passeando com longas túnicas, que gostam de serem saudados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, e que, sob o pretexto de longas preces, roubam a casa das viúvas. E aí ele afirma: os escribas receberão uma condenação mais rigorosa. Essa citação está em Lucas, no capítulo 20, versículos 45 a 47. Aí Marcos cita isso também no seu capítulo 12, versículo 38 a 40. E Mateus também cita essa mesma situação, né? E no seu evangelho, no capítulo 23, versículo 14. Então, vejam bem, os escribas do templo, que tinham poder de cura, inclusive, faziam, então, como eles eram os que organizavam as coisas no templo, faziam muitas orações pelas pessoas, para curas, ou para, como a gente diz, encomendar os seus espíritos após a morte. Mas esses camaradas, eles eram o quê? Eles eram doutores da lei, eles tinham uma posição social, uma posição de poder, né? De decidir sobre as pessoas. Então, eles eram muito conhecidos, se vestiam muito bem. E, como diz o próprio Jesus aqui, eles se exibiam passeando longas túnicas, né? Para demonstrar uma diferenciação, que eles fossem mais ligados a Deus e, portanto, com tudo isso, eles gostavam de ser saudados nos lugares públicos. Eles eram o quê? Extremamente egoístas. Gostavam da fama, gostavam de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas, terem lugar de destaque na religião, dentro do templo, né, nas sinagogas, e nas festas também gostavam do trato social, gostavam dos lugares sempre estar em posição de evidência. E que, sob pretexto de longas preces, então, para fazerem muitas preces, ele usa aqui o termo de roubam as casas das viúvas. Cobravam dinheiro e cobravam bastante. E as viúvas, coitadas, né? Muito amorosas, muito sofridas naquele momento de muita carência, né? De muita preocupação, de muita tristeza, eles então se aproximavam desse. E essa questão das pessoas estarem doentes, ou das pessoas terem parentes doentes, ou estarem passando por situações muito difíceis, carentes, muitas vezes são aproveitadas, infelizmente, até hoje, né? Nós temos muitos escribas fariseus, hoje em dia, inclusive dentro do próprio espiritismo. Pessoas que não cobram, mas gostam de receber os seus presentes. Portanto, não estão trabalhando de acordo com o que Jesus determina, de dar de graça o que de graça recebesse, e até porque, quando a gente entra na nossa casa, qual é o lema que tem escrito lá? Parece que até é uma lei tão importante, que quando a gente fala assim, que são os pilares da lei, são os pilares da nossa casa, e eu estava prestando atenção agora, que está, inclusive, gravado lá nos pilares da nossa casa, naquela barra de ferro que tem lá no térreo, que sustenta, eu não lembro se lá em cima tem também, mas lá embaixo tem. São os pilares que sustentam a nossa casa, não só espiritualmente, mas até fisicamente, onde está anotado lá essa frase, dai de graça, não, como é, meu Deus? A caridade, né? Não há salvação fora da para caridade. merecer, merecer para sofrer. Oi? Repita, minha irmã. Fora da Servir caridade. para merecer, merecer para Não, servir. fora da caridade não há salvação, perdão. Era essa outra, era fora da caridade não há salvação. Mas essa também é importantíssima, porque está muito ligada a ela, inclusive. O evangelho todo se liga, versículo a versículo, numa direção de conduzir o homem
a uma situação melhor. E aí Kardec diz, Jesus ensinou também, não cobrem por suas preces, como fazem os escribas, que sob pretexto de longas rezas roubam as casas das viúvas, ou seja, se apossam de suas fortunas. Realmente iam corroendo aos poucos, né? Ah, precisa de mais oração, precisa de mais oração. Como aquelas pessoas que, né, para cuidar, não precisa fazer despachos e tem mais o custo, não sei o que tem. Esse tipo de coisa. Esse é, talvez, a reencarnação de um escriba daquele tempo. E a prece é um ato de caridade. Perdi. A prece é um ato de caridade, um impulso que vem do coração. Pedir pagamento pelas preces que fizemos a Deus em benefício dos outros é transformar-se em intermediário assalariado. Assim, a prece seria um procedimento cobrado de acordo com a sua duração, né? Cada hora ou tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, que o pessoal diz, ou orações que seja, por minuto, né? Para quem puder cobrar mais, quem pode pagar mais. Assim, a prece seria um procedimento cobrado de acordo com a sua duração. Podemos, então, perguntar, Deus mede ou não suas graças pela quantidade de palavras oferecidas na prece? Se for preciso dizer muitas palavras, por que dizer poucas ou quase nenhuma por aqueles que não podem pagar? Aí que está. É criada uma condição de que qualquer um possa ser auxiliado por Deus. Qualquer um pode fazer a oração por outro ou por si mesmo, principalmente. Ah, como é que eu vou ficar fazendo oração o tempo todo, repetindo, né? Como se for, a gente chama de ladainha, né? A gente chama de ladainha, repetindo as mesmas palavras mecanicamente. Mas não. Na realidade, como o próprio Jesus diz, né? Você vai para o seu secreto, ou chega para dentro de você mesmo. Não é que você vai se trancar num lugar específico para orar ali, só sei que onde não haja ninguém lhe perturbando, mas onde a sua mente se sentir calma. E quem consegue isso, não é nem todo mundo que consegue, pode estar caindo um meteoro lá do lado de fora, o camarada se mantém calmo para fazer as suas orações. Eu, infelizmente, não consigo. Eu já tive que fechar porta e janela aqui, está um calor bravo aqui, porque alguns barulhos que está havendo ali próximo me perturbam bastante. Eu não tenho essa capacidade ainda de me concentrar tão bem. Quando estou dentro da casa espírita até consigo, mas em casa mesmo não consigo. O barulho, às vezes, da vizinhança, do próprio trânsito, me perturba bastante. Bom, voltando aqui ao nosso texto. Isso seria uma falta de caridade. Se uma só palavra for suficiente para Deus, as demais são inúteis. Como então cobrá-las? Também é falta de caridade e é uma fraude. Né? É uma fraude porque a gente não pode garantir, através de uma oração ou através de um passe, ou seja o que for, da boa intenção, que a pessoa seja curada. A gente tem certeza que algo de bom vai sair de nós, através da nossa boa vontade, através da nossa energia e através da energia dos irmãos que nos auxiliam em prol de um terceiro. Mas nós não podemos definir o futuro das outras pessoas. Porque muitas vezes a situação em que a pessoa está passando é uma necessidade para que ela o quê? Retraia um pouco os seus desejos, né? os seus pensamentos. Muitas vezes é necessário, aquilo é uma prova pela qual a pessoa está passando. E nós não podemos tirar a prova, como a gente não pode pedir também que alguém faça a prova por nós, que é no caso da questão das orações. Se eu estiver no meio do lago ou no meio do mar e me cansar, eu não posso pedir que alguém nade por mim. Eu tenho que pedir que alguém pegue na minha mão, de alguma maneira, me ajude a sair dali. Você fazendo assim uma analogia grosseira, mas nós temos que trabalhar em prol de nós mesmos, porque é dado a cada um segundo as suas obras. Então, não só nós temos que auxiliar a nós mesmos numa transformação, mesmo que lenta, mas paulatina, em busca de uma mudança, finalmente, que defina o nosso futuro, mas que as pessoas não podem fazer esse serviço por nós. E todos nós temos que fazer isso. André Luiz diz que, finalmente, o homem é o médico de si mesmo. Né?
O homem se cura quando ele busca a sua cura. Ora, o homem é doente quando ele está encarnado. Ele continua doente como espírito quando ele está ainda num nível de perispírito bem grosseiro, pelos seus problemas, das suas dívidas para com a lei, para com a justiça divina. Mas à medida em que ele vai evoluindo, ele se transforma num ser que até o corpo dele tem uma diferença de ter uma reação contra as agressões de micróbios, etc. e tal. Tem, gente. Porque o camarada que é tranquilo e que ora, ele cria em volta de si uma energia positiva que combate até a própria doença. É isso que muitas vezes faz a pessoa se curar. E que a gente diz do quê? Da autocura. Quantos livros existem aí a respeito de autocura? Na Casa Espírita a gente tem até, a gente chama do autopasse. Na realidade, uma oração, um momento de reflexão elevado a Deus é um autopasse. Quando a gente porque a gente não depende, na realidade, assim, quando a gente se torna, à medida que a gente vai conhecendo mais, a gente vai se tornando mais eficiente e dependendo cada vez menos do terceiro para nos ajudar. Aí nós passamos a uma condição de que, ajudando as pessoas, nós vamos mais adiante. Mas a gente não tem mais o problema da dor, a gente não tem mais o problema do apego, a gente não tem mais o problema da solidão. Porque o nosso espírito começa a compreender melhor o espaço à nossa volta, as pessoas à nossa volta. É chegar no ponto, como a nossa irmã Joana de Ângeles chama de o homem integral. É aquele camarada que sabe, finalmente, eu sei quem sou agora, pelo menos eu sei o que sou. Eu sei que existe Deus, que existe o mundo, que eu tenho que preservar a mim mesmo, a minha saúde e a saúde do próximo. Eu tenho que ajudar o próximo a evoluir, eu tenho que preservar o planeta para que ele não adoeça, para que não prejudique as pessoas. Eu tenho que preservar os animais também, auxiliá-los. Eles foram durante muito tempo, ainda estão, hoje principalmente, né? A agricultura do mundo trabalha mais em prol de alimentar os animais, para nós nos alimentarmos dos animais. Nós ainda utilizamos muito desses nossos irmãos aí, né? Os animais, esses inconscientes, quando nós podíamos já ter até abandonado isso. E logo mais isso vai ser desnecessário, porque no futuro próximo provavelmente vão descobrir uma maneira de sintetizar essas proteínas animais que a gente ainda precisa muito e que a gente gosta muito. É bom se a pessoa pudesse alimentar totalmente sem carne, mas a carne, infelizmente, ainda tem umas proteínas que são necessárias para a nossa sobrevivência salutar. Muito bem. Não é possível que Deus submeta um ato de clemência, de bondade ou de justiça que solicitamos a sua misericórdia a uma determinada quantia de dinheiro. Será que se a soma não fosse paga, ou se fosse insuficiente, Deus não forneceria sua bondade, sua clemência, sua justiça? O bom senso e a lógica nos dizem que Deus, a perfeição absoluta, não encarregaria criaturas imperfeitas de colocar preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, ou seja, ela é distribuída para todos, tanto para os pobres quanto para os ricos. Se vender os favores de um soberano da terra é considerado imoral, quanto mais será vender os favores do soberano do universo. E a gente vê aqui que o próprio Jesus, num determinado momento, até quando fala, não, que ele diz que ele é bom, diz, não, bom é nosso Pai, que faz o sol para todos, para iluminar todos, e que faz chover sobre tudo, sobre o justo, sobre o injusto. Então, Deus trata a todos igualmente. Ele distribui as suas bênçãos igualmente a todos. Nós é que terminamos não recebendo a bênção, porque, como eu gosto sempre de lembrar, uma citação que tem também, aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Nós nos afastamos. Nós deixamos as bênçãos, aí não somos mais. Por que Deus não está mais nos abençoando? Não, porque nós nos tornamos refratários. É a mesma coisa que a gente recebeu um camarada na cabine, vamos supor, a gente vai dar um passe para o irmão lá na cabine, chega lá, o camarada está com o celular na mão. Como é que o camarada vai ser beneficiado? Ele não está receptivo. Então, nós também nos tornamos refratários exatamente. O bem que Deus nos emite
incessantemente, nós criamos um o escudo da ignorância, o escudo do egoísmo, da falta de caridade, da insensibilidade, da imaturidade espiritual, que não nos permite ser, estar conveniente. Aí perdi a conexão. Deixa eu sair aqui e voltar urgente. Olá, estou de volta, estão me ouvindo? Muito bem. Eu estava falando que nós nos tornamos refratários às bênçãos de nosso Pai Celestial, né? Porque nós, com a nossa ignorância, né, a nossa invigilância, nós vamos criando, então, uma rede de... Como é que a gente vai dizer? Uma rede de proteção para se proteger do bem, né? Mas é finalmente o que acontece. E nós ficamos ali, criamos um ambiente espiritual em volta de nós mesmos, que não recebemos essas bênçãos, né? Elas não nos atingem. Ela recebe, ainda atinge, mas não atinge com tanta profundidade quando se estivéssemos totalmente ligados ao ser maior que nos criou. E isso faz, inclusive, que essas energias terminem nos favorecendo a adoecer o espírito e transferir do espírito para o veículo físico. E terminamos, então, adoecendo de uma doença que começa a nos atingir, a gente começa a passar mal e apresentar determinadas dores e sensações. A gente vai ao médico e o médico diz: não, você não tem nada, sua doença é psicológica. Por quê? Porque ela está lá no perispírito. Mas o médico não sabe tratar o perispírito. Às vezes ele nem sabe o que é, não conhece. Aí nós vamos à casa espírita, tomamos um passe, que é uma coisa simples, fazemos um tratamento magnético. E aí, será que ele volta ainda? Agora ele saiu, Glaucia. É. Alô? A gente está caindo aqui, não sei o que está vendo. Está caindo aqui a internet. Já troquei minha internet para evitar isso, mas acontece. São, de fato, condições que nos foram concedidas da gente mesmo de longe poder participar de uma coisa tão legal quanto o Evangelho, mas, infelizmente, não tem nada que substitua realmente o afeto da presença. Bom seria se for, mas assim também é algo maravilhoso. Né? Deus também nos trata de longe também, a espiritualidade não nos trata de longe também. Muito bem, então eu estava dizendo que nós mesmos criamos essa condição e ficamos refratários. Mas voltando aqui à questão do nosso evangelho, principalmente, é a questão de que nós podemos, nós temos a obrigação de fazer o bem da mesma maneira que Deus, como disse Jesus, é bom e faz o sol e abençoa a todos, independente, né, de qualquer situação. Né? Deus acho que a palavra deve ser equânime, né? Distribui igualmente para todos as suas bênçãos, assim como o sol clareia para o bom e para o mal. Então, nessa condição, nós também temos que trabalhar em favor do bem, tentando nos relacionarmos com o nosso próximo de maneira igual também. Né? Nós não podemos, na realidade, ter uma amizade, né, uma amizade tão grande por uns e um desrespeito e uma aversão, um mau sentimento pelas outras pessoas. Nós temos que fazer isso por igual a todo momento, respeitar, auxiliar, informar, acender a luz, né, como Jesus diz, e, finalmente, na condição de orar, o nosso próprio querer bem ao próximo, ele funciona como uma oração.
Porque quando a gente está bem perto de uma pessoa, nós estamos gerando uma energia positiva. O ambiente fica alegre, fica bacana exatamente por isso. Porque essa energia, ela vai fazendo com que todo mundo se sinta feliz. Agora, se a gente tiver todo mundo num lugar, todo mundo se conhece, todo mundo se respeita, e chega aquele que é o desorganizador, né? Que lança um contra o outro, muda o ambiente, porque é uma energia ruim que adentra nesse espaço. Lembra-se quando a gente está lá desde o oeste, aquele ensinamento que diz assim, né, do feixe de varas, né? Quando a gente está junto, a gente é mais forte. É como funciona uma reunião espírita. Por isso que tem que estar todo mundo ali incumbido de estar gerando uma boa energia, de estar cuidando ali da sua atividade com zelo, para que tudo possa funcionar da melhor maneira possível, para que as nossas emanações, né, atinjam a todos de maneira positiva, que auxilie nas suas curas, que auxilie na diminuição das suas tensões. Quando oramos para as pessoas, a gente tem que orar de uma maneira que a gente se sinta bem, a gente se sinta tranquilo, feliz, né? Algo que transforme, como aquela oração que o nosso irmão fez no início da nossa atividade hoje, né? Uma coisa maravilhosa que atinge. Não é possível que quem ouça uma oração dessa maneira e que esteja com o coração aberto, como a gente diz, concentrado nesse momento, né, com as suas energias positivas ali, com a vontade boa de realmente participar disso, de perceber, existe, e seja auxiliado e tenha haja alguma transformação positiva na pessoa. Eu me lembro de uma como é que chama-se? Uma situação que era feita nos nossos grupos do ESD, tá? Então, quando a gente começava a orar, a gente falava assim, olha, imagine que há uma luz no seu peito, né? Jesus não disse, faça que brilhe a sua luz, e a gente fechava os olhos ali naquela reunião, e imagine que você está gerando uma esfera de energia saindo no seu peito, e que todos juntos aqui agora formamos uma só esfera, que isso é uma bênção que nós vamos entregar nas mãos da espiritualidade amiga, que vai servir, ajudar Bom, sai já para te pegar, viu? a todos os nossos irmãos, né? A todos os necessitados aos quais a gente faz as nossas orações. Então, quando nós fazemos uma oração, esse é o sentimento que tem que ser colocado nessa oração. O pessoal fala muito a história de não da reza forte de fulano, da reza forte. Tem uma reza mais forte que a outra. Que é a oração de São Francisco, mas a oração de São Expedito, mas a oração de Cosme e Damião. E a oração da Dona Mariazinha, que mora lá no pé da serra, que dá o passe lá com um raminho de arruda. A gente não sabe nem que oração é aquela. A gente só vê ela mexer os lábios, buzuzu, 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 e a gente sai de lá bem. Criança cura gente idosa, cura criança. Né? Que oração é aquela? Não importa a oração é aquela que sai do peito. Oração é aquela que sai do peito, com sentimento, com vontade. Por isso que ela sendo paga, ela não tem o valor. Porque o que ela está fazendo ali uma troca. Como é que Jesus diz? Você está dando com a mão, aí você está exatamente nisso. Está dando com a mão e com a outra já é esticada para receber algo de volta. Com Deus não há troca, porque ele não precisa de troca nenhuma, ele já tem tudo. Ele é perfeito em tudo que a gente puder imaginar. Né? E é bom que faz o sol, né, brilhar para todos nós e a chuva também sobre todos nós de maneira equânime, né? Sem nenhuma distinção para eu gosto mais desse ou gosto mais daquele. Então, dessa maneira, nós procuremos orar aos nossos semelhantes com toda a força, com todo o amor, com toda a misericórdia, com toda a paciência e com toda a caridade de que todos nós necessitamos. Porque a oração que a gente faz em prol dos terceiros, ela também nos auxilia. Porque saindo de nós, como disse Jesus, sair de nós uma virtude
é sinal que nós estamos bem, e com as bênçãos de Deus, então nós concluímos a nossa fala de hoje do Evangelho, e vamos passar então aqui agora ao momento a nossa oração de encerramento. Então vamos fazer aqui de maneira coletiva também a nossa prece de hoje, prece diária, dizendo que agradecemos a Deus, a nosso Senhor, a proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje, e rogamos nos conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado necessário de que carecemos para alcançar a luz espiritual que nos elevará à categoria de espíritos de Deus. Que rogamos a Jesus, nosso irmão maior, que nos abençoe aos nossos passos e nos ilumine o caminho para que possamos percorrê-lo com sabedoria e justiça. Que rogamos a Jesus, nosso modelo e guia, paz e luz ao nosso espírito, assim como para todos os que nos são caros, e também aos nossos inimigos, a fim de que um dia possamos tê-los como amigos e unidos possamos elevar o nosso agradecimento ao Senhor. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, luz e amparo aos nossos irmãos necessitados, para os cegos do mundo, aos enfermos que se encontram nos ambientes de tratamento e recuperação, ou em seus lares, ou mesmo abandonados, os deficientes mentais e os encarcerados, aos famintos e aos que vivem ao léu, para que consigam receber a ajuda de mãos dadivosas e palavra confortante. E que rogamos finalmente a Jesus, nosso amigo, proteção e amparo a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a sua paz, para que, sob a tua luz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na terra. Toda a glória ao Senhor, que é nossa origem e nosso destino. Muitas bênçãos a todos, que Jesus nos abençoe imensamente. E com todas essas rogativas, com todas essas palavras benignas, compreensivas, intuitivas, instruídas, que a gente eternize em nossos corações todas as palavras que aqui foram proferidas, para que a gente ter um passo melhor sempre, buscando sempre ser melhor para consigo e para com o próximo. E com essas rogativas, a gente pede então a doutora Bezerra de Menezes, a João Cecílio da Costa, toda a espiritualidade de luz, que se encontra todos os dias em nossos evangelhos, que nos abençoe, que nos ilumine, e que amanhã, então, a gente tenha o mesmo evangelho, no mesmo bate-horário, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus. Paz e luz para todos nós, que tenhamos uma boa noite e um abraço fraterno a todos.